Falando de coisas boas, nossa terceira meditação a respeito de casa. A primeira foi Jó, as colunas quebradas da casa de Jó, as 4 colunas quebradas. A segunda foi sobre a possibilidade e as realidades que nós vivemos quando somos casa. E a terceira é essa, colocando a casa em ordem. Tem um texto em 2 Crônicas, capítulo 29, do versículo 1 ao 11, você pode ler na sua casa depois, que é um tempo de restauração. E a Bíblia fala que eles entraram no santuário e começaram a fazer com que aquele santuário, de novo, ele pudesse ser utilizado. E há algumas expressões interessantes. Versículo 5 diz, tirai do santuário toda imundícia. O 7 diz, fecharam as portas, apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso. O 10 é uma conclamação dizendo, façamos uma aliança com Deus. E o 11 é um alerta dizendo, não sejamos negligentes com o nosso Senhor. Nós é quem somos o templo moderno do Espírito Santo. Deus não habita em paredes, Deus não habita em igrejas, Deus habita em pessoas. Então eu queria que nós pudéssemos meditar rapidamente nessa manhã sobre algumas coisas que Deus está falando conosco, como falou com aquele povo. Que em primeiro lugar, se nós queremos ser casa de Deus, nós devemos retirar do santuário toda a imundícia. Muitos dizem que os tempos mudaram. Pois é, mas a Bíblia não muda. Ela continua sendo a mesma. Pecado continua sendo pecado. Coisas que não agradam a Deus continuam não agradando a Deus. Isso é uma realidade. Nós precisamos tirar do nosso meio toda a imundícia. A segunda coisa é entender que é necessário fazer uma denúncia do pecado. Ezequias começa a denunciar o pecado daquela nação. E eu queria que a gente pudesse denunciar o pecado que está em nós e ao nosso redor. Nós não podemos aceitar que seja normal as coisas que ferem a nossa moral e ferem a nossa ética cristã. Quando Ezequias começa a denunciar, a primeira coisa que ele diz é, fecharam as portas do templo. A porta do templo fechada queria dizer que o povo não tinha mais acesso. As portas do templo hoje são os nossos ouvidos e os nossos olhos, meus irmãos. Se nós somos o templo do Espírito Santo, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, nós precisamos treinar o nosso ouvido e a nossa visão para que dentro de nós possam entrar somente coisas boas. Os ouvidos daquele povo estavam fechados para a palavra de Deus. Que os nossos ouvidos estejam abertos, que os nossos olhos estejam abertos para ver e para ouvir as boas notícias, as boas coisas de Deus. O problema é que o diabo muitas vezes fala aos nossos ouvidos para lançar dúvidas sobre se aquilo que Deus disse é a verdade. É verdade, meus irmãos, toda a palavra de Deus é inspirada por Deus para o nosso bem. Que os nossos ouvidos, que os nossos olhos, que as portas do nosso templo, elas estejam abertas para a boa palavra de Deus. A segunda coisa, e a segunda denúncia que Ezequias faz, ele diz que as portas estão fechadas e a lâmpada foi apagada. Eu não sei se você lembra, mas a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Apagaram a lâmpada. Apagar a lâmpada é apagar a palavra de Deus. Apagar a lâmpada é não ter os seus olhos voltados mais para a Escritura, é ignorar o que a Escritura diz que nós devemos fazer. Muitos de nós estamos apagando o livro, muitos de nós estamos substituindo o livro, muitos de nós não estamos dando mais atenção para o livro sagrado, porque a Bíblia aberta é a lâmpada acesa de Deus brilhando na nossa vida. A palavra de Deus, ela restaura, ela alimenta, ela cura. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que tudo que nós precisamos vem dela e através dela nós somos guiados. A terceira denúncia de Ezequias é que além da porta do templo fechada, da lâmpada apagada, é que o incenso não era queimado mais. Aquele incenso, eles acreditavam que quando o incenso subia, chegava à presença de Deus e Deus aspirava aquela fumaça do incenso. Então queimar incenso para eles era a mesma coisa de orar. Quando nós entendemos que a oração é tão vital quanto o almoço e o café da manhã que a gente comeu hoje e ontem, então nós começamos a entender que nós precisamos orar. Orar é queimar incenso. Orar é falar com Deus. A Bíblia diz, orai sem cessar.
A Bíblia diz que pela oração e a intercessão são recebidas do Senhor todas as nossas petições. Ezequias diz isso, nós devemos orar. E eu queria dizer para você nessa manhã, fechando essa série de 3 meditações, que nós precisamos abrir as portas do templo, nós precisamos ouvir. Nós precisamos acender a lâmpada, ou seja, olhar para a palavra de Deus e ter a palavra de Deus no nosso coração e na nossa alma. E nós precisamos queimar incenso, nós precisamos orar ao Senhor. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ser casa e casa de Deus.